Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. O nosso destaque agora nessa quarta-feira, dia 17 de julho de 2024, é mercado do petróleo. Vamos entender então como é que estão as negociações, as variações, e para conversar com a gente hoje já está conectada aqui comigo a Isabela Garcia, que fala em nome da Stonex Brasil. Isabela, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Agradeço a disponibilidade para falar sobre esse assunto. Isabela, vamos lá então, porque antes aqui da gente entrar ao vivo, você me dizer que o petróleo está se recuperando de algumas baixas e eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com você traçando uma linha do tempo para a gente entender que ponto que nós estamos nessa quarta-feira, pode ser? Claro. Bom, acho que vale a pena mencionar que, né, desde o final de maio, desde o começo de maio, na verdade, o petróleo havia acumulando bastante alto no mercado internacional, né, os contratos do Brent, que em junho, na verdade, chegou a ficar 4 semanas seguidas acumulando altas. Já na semana passada, reverteu essa tendência, acumulou uma leve queda, e no início dessa semana, os preços também continuaram pressionados, especialmente por receios em relação à demanda global, nessa semana especificamente, em relação à demanda chinesa, depois da divulgação de um PIB do segundo trimestre mais fraco do que esperado inicialmente, né? E hoje, nessa quarta-feira, os preços conseguem se recuperar das baixas dos últimos dias, né? Na verdade, das baixas entre segunda e terça, exatamente pela queda maior do que antecipada das reservas de petróleo nos Estados Unidos, indicando um mercado americano bastante demandante pelo óleo bruto. Isabela, por que esses dados dos Estados Unidos eles chamam tanta atenção, né? O que era esperado pelo mercado? Bom, esses dados de estoque, eles não trazem apenas as reservas americanas de petróleo e derivados, mas também trazem dados do consumo interno, da produção, das atividades das refinarias e da atividade da balança comercial americana no setor de petróleo e de combustíveis. Então, é um dado bastante sensível e os preços costumam se movimentar bastante semanalmente a partir das informações trazidas por esse relatório. Essa semana especificamente, o mercado esperava uma queda das reservas de petróleo exatamente porque nos últimos períodos já se tem tido esse consumo maior de petróleo pelo mercado americano, pelas refinarias, que tem limitado a composição de estoques no país, só que essa semana o número veio bastante acima do que era esperado. Em média, os agentes esperavam uma queda de 1 milhão de barris e o DOE, né, o Departamento de Energia, registrou uma queda de quase 4,9 milhões de barris nessa última semana. Então, reafirmando que esse mercado, que a demanda americana segue bastante aquecida, os Estados Unidos é um dos maiores consumidores globais de petróleo, então a situação por lá realmente tende a movimentar bastante os preços, e acho que vale destacar que nas últimas 3 semanas, ou basicamente desde o início de julho, né, desde o final de junho e início de julho, as reservas do país recuaram 10 milhões de barris, né, o que é bastante considerando as variações que se costuma registrar. E eu estou dando uma olhada aqui, o petróleo hoje ultrapassou aí os US$ 80 o barril. Isabela, Uhum. isso é um nível técnico importante para o mercado, para a gente monitorar? Acredito que sim, na verdade, a referência que pode ser utilizada tem duas referências, né? O WTI, que é a referência Sim. americana, e o Brent, que é uma outra referência mais europeia, mas que também é bastante comum, mais olhada no mercado global. A referência europeia do Brent está acima de US$ 85 por barril. É uma marca importante, porque ela havia se estabelecido esse piso, né, de US$ 85 por barril. O mercado operava acima dele desde o meados de junho, assim, né? Desde, na verdade, a parte final de junho e ficou operando nesse patamar, acima desse patamar, até o final da semana passada. Então, as quedas dos últimos dias, desde o início da semana, levaram o petróleo, a marca, o Brent, né, para baixo dessa marca. Então, esse aumento dos preços hoje retoma esse patamar que a gente via nas últimas semanas. Isabela, o que a gente pode esperar para os próximos dias, né? Tem algum dado que deve ser divulgado, que a gente precisa ficar de olho? O que deve nortear aí esse mercado? Bom, eu acredito que o mercado está bastante sensível a fatores macroeconômicos, né? Então, apesar de se tratar de uma semana que tem menos dados econômicos de economias centrais, como Estados Unidos, China e Europa saindo, porque Uhum. eles já saíram, né? Especialmente os dados chineses saíram no início da semana. Algo que pode continuar chamando bastante atenção e movimentando os preços são falas de diretores do Fed, do Banco Central Americano, sobre a política que a instituição pode tomar nos próximos
próximos meses, né? Um dos pontos de suporte para o petróleo ao longo desses últimos, especialmente hoje também, é a perspectiva de que os cortes da taxa de juros americana possam ocorrer ainda esse ano, as apostas indicando setembro, na reunião de setembro. Então, isso tende a movimentar os preços do petróleo a depender da interpretação do mercado sobre as falas dessas figuras importantes, né, do Banco Central americano. Isabela, qual que é a avaliação da StoneX para o segundo semestre de 2024 para esse mercado? Bom, você tem uma série de fatores que podem Tá. influenciar os preços, né? Às vezes é um pouco difícil fazer essa análise, considerando que tem muitos fatores que realmente importam para a precificação do petróleo. No lado macroeconômico, você tem preocupações com a China, exatamente por ela estar demonstrando um crescimento menor do que esperado para a economia, indicando uma dificuldade de dinamizar a economia chinesa, e isso afeta diretamente o mercado de petróleo, já que o consumo de combustíveis está bastante atrelado à atividade econômica. Então, setores que são bastante intensivos em combustíveis por lá estão tendo uma dificuldade, ou pelo menos uma desaceleração, e isso importa bastante para o mercado, mas considerando o aspecto macroeconômico norte-americano, o cenário é mais positivo exatamente por esse início do processo de corte de juros por lá. Isso aumenta o apetite por risco de investidores e tende a beneficiar, a apoiar os preços do petróleo. Então, na frente macro, eu acho que destaca esses dois fatores, a China atuando, tendo diferentes impactos sobre os preços, mas ultimamente tendo um impacto mais baixista, enquanto os Estados Unidos pode suportar, depender da política do Fed. Considerando o mercado físico de petróleo, o segundo semestre é marcado, principalmente a partir do terceiro trimestre, um aumento da demanda global, e se espera que os cortes da OPEP e outras restrições de oferta acabam levando um balanço deficitário ao longo do terceiro trimestre, então uma queda dos estoques globais de petróleo, isso tende a apoiar os preços, mas a partir do quarto trimestre, né, a gente tem tanto uma redução dos cortes voluntários da OPEP, como também uma queda sazonal da demanda por petróleo. Então, apesar dos estoques e do balanço global ainda estar mais apertado, é uma situação menos preocupante que o terceiro trimestre. Então, você tem também esses dois fatores que podem influir em duas trajetórias de preços ao longo do segundo semestre. Muito bom. Isabela, obrigada mais uma vez pela sua participação e disponibilidade. A gente continua se falando e até a próxima. Eu que agradeço. Até. Tchau. Portanto, estivemos aqui com a Isabela Garcia, que falou com a gente em nome da StoneX e que trouxe aqui uma análise do que vem acontecendo para o mercado de petróleo, principalmente o que deve acontecer no segundo semestre de 2024. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.